Boa noite. Boa noite. Novembro de 2018. O presidente eleito anuncia que vai dar carta branca ao homem que escolheu para ser ministro da Justiça. Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, com todos os meios, inclusive COAF, para combater a corrupção. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Abril de 2020. Contra a vontade de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro demite o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. E o ex-juiz Moro pede demissão do ministério com denúncias graves contra o presidente. Haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. Sérgio Moro diz que a saída de Valeixo teria também como razão a preocupação de Bolsonaro com inquéritos que correm no STF. Moro nega que Valeixo tenha pedido a exoneração, como afirma o decreto do presidente publicado no Diário Oficial. E diz também que não assinou a demissão, ao contrário do que o decreto registra. O presidente Jair Bolsonaro convoca todos os ministros para se pronunciar aos brasileiros. Desqualifica a pessoa de Sérgio Moro e diz que ele não tem compromisso com o Brasil, mas apenas com seu próprio ego. Diz que as denúncias de Moro são infundadas. Nega que tenha dado carta branca ao ex-ministro e que tenha querido saber sobre investigações e inquéritos em andamento. Mas admite que pedia, sem sucesso, relatórios diários das atividades da PF. Bolsonaro acusou Moro de condicionar o afastamento de Maurício Valeixo a uma vaga no Supremo. O presidente diz ainda que a PF tem que ter autonomia. E que não há possibilidade de interferência política. O Jornal Nacional cobra do ex-ministro Sérgio Moro provas de acusações que ele fez ao presidente. E de que Moro não barganhou a nomeação para o STF em troca de demitir o diretor da PF. E o ex-ministro da Justiça mostra provas com exclusividade ao JN. O procurador-geral da República, Augusto Aras, determina uma análise de possíveis crimes cometidos pelo presidente, segundo as denúncias do ex-ministro da Justiça. A saída de Sérgio Moro provoca críticas enfáticas e a preocupação de autoridades nos três poderes e de organizações da sociedade civil. E o mercado financeiro tem um dia de queda na bolsa e alta recorde no dólar. No combate à pandemia mundial, o Brasil registra mais 357 mortes. E o número de casos confirmados chega a quase 53 mil. O Jornal Nacional começa agora. O ex-juiz Sérgio Moro deixa o governo 512 dias depois de ser anunciado por Bolsonaro como o então futuro ministro da Justiça. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem a Sérgio Moro, no Palácio do Planalto, a intenção de tirar Maurício Valeixo do comando da PF. Moro resistiu. Disse que se Valeixo saísse para que entrasse alguém indicado pelo presidente, ele, Moro, sairia também. Ministros da ala militar conversaram com Moro, tentaram construir uma solução. O dia terminou sem aviso oficial a Moro sobre o que aconteceria. Ser pego de surpresa com a demissão de Valeixo foi a gota d'água para Sérgio Moro. Ele já estava insatisfeito com movimentos políticos de Bolsonaro, mirando a PF desde o segundo semestre do ano passado. Foram 16 meses no cargo, muitos deles marcados por uma série de divergências com o presidente. Em novembro de 2018, Sérgio Moro aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 4 dias após a eleição de Jair Bolsonaro. À época, o presidente Bolsonaro prometeu carta branca, garantiu que não iria interferir no trabalho de Moro, a começar pela escolha da equipe. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha
existe em qualquer cargo lá daquele ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Com toda certeza ele terá sucesso e os reflexos positivos disso toda a população brasileira sentirá. Para ocupar o posto, Moro pediu exoneração do cargo de juiz federal, abrindo mão de uma carreira de 22 anos. Na magistratura, ganhou projeção mundial como o juiz da Lava Jato. Foi Moro quem condenou e determinou a prisão do ex-presidente Lula depois de decisão em segunda instância. Moro também condenou uma elite empresarial do país acusada de corrupção na Lava Jato, empreiteiros, lobistas e operadores, além de políticos de diversos partidos, como PT, PSDB e progressistas. Sérgio Moro foi o primeiro nome confirmado para o governo Bolsonaro. Levou uma agenda contra a corrupção e o crime organizado, bandeiras que ajudaram a eleger Bolsonaro. Ele se tornou o ministro mais bem avaliado do primeiro ano do governo, com um apoio popular maior do que o do próprio presidente, segundo pesquisa Datafolha. Nos bastidores, o protagonismo causou incômodo e os atritos com o presidente não tardaram. Em fevereiro do ano passado, Sérgio Moro apresentou o chamado pacote anticrime, com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos. O Congresso desidratou o pacote, retirando bandeiras de Moro como cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. E aprovou o juiz de garantias, uma espécie de juiz da investigação. Moro era contra essa proposta. Moro pediu a Bolsonaro que vetasse parte do pacote, mas o presidente não vetou. Outro embate envolveu o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Bolsonaro se irritou quando Moro tentou mudar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que restringiu o compartilhamento de dados do antigo COAF com a polícia e o Ministério Público. A decisão do ministro do Supremo suspendeu parte das investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O Ministério Público e a Polícia Federal investigam Flávio Bolsonaro por suspeita do esquema de rachadinha na época em que era deputado estadual no Rio. Em maio do ano passado, o Ministério da Justiça perdeu o COAF, transferido para o Banco Central, depois de decisão do Congresso. Em agosto, Bolsonaro chegou a anunciar a troca no comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ameaçou substituir Maurício Valeixo. Ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei, o diretor-geral. Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí não se discute isso aí. A Polícia Federal resistiu à interferência e emplacou no Rio um nome escolhido internamente. Valeixo seguiu no cargo. Em janeiro, Bolsonaro disse numa reunião com secretários de Segurança Pública e sem a presença de Moro, que poderia dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois. Talvez, pelo anseio popular de ter dificuldade nessa área, ser talvez o ponto mais sensível em cada estado, essa possível recriação poderia melhor gerir a questão da segurança. É esse o entendimento dos senhores. Moro ficou contrariado e Bolsonaro recuou da ideia. Essa sequência de embates terminou hoje. À tarde, Moro se despediu dos funcionários do Ministério nesse evento fechado. E em uma carta, os servidores disseram que tenha certeza de que aqui ficaremos para dar continuidade ao trabalho realizado pelo senhor e pela sua equipe e que nós nunca deixaremos de fazer a coisa certa, do jeito certo e pelos motivos certos, assim como o seu exemplo nos ensina. Após o pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as acusações do ex-ministro Sérgio Moro eram infundadas, o Jornal Nacional cobrou do ex-ministro provas de que elas tinham fundamento. Moro mostrou então a imagem de uma troca de mensagens entre ele e o presidente ocorrida ontem. O contato é identificado por Presidente Novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca.
se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Sérgio Moro respondeu, explicando ao presidente que a investigação não tinha sido pedida pelo então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro disse: "Este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre no STF", se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Moro prossegue: "Diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas." E finaliza dizendo: "Conversamos em seguida, às 9h, referindo-se ao encontro que teriam na manhã de ontem." O Jornal Nacional também cobrou de Sérgio Moro provas de que ele não havia condicionado a troca no comando da Polícia Federal à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, uma acusação feita pelo presidente Bolsonaro no pronunciamento. O ex-ministro mostrou ao JN a imagem de uma troca de mensagens com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, aliada de primeira hora de Bolsonaro. Ela, inclusive, estava hoje ao lado do presidente durante o pronunciamento. Carla Zambelli diz: "Por favor, ministro, aceite o Ramage", numa referência a Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ramagem é um dos candidatos de Jair Bolsonaro para assumir a direção da Polícia Federal. Parte da deputada a proposta para que Sérgio Moro aceite a mudança na PF em troca da nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal. Ela diz: "E vá em setembro para o STF, eu me comprometo a ajudar, a fazer JB, iniciais de Jair Bolsonaro, prometer." Sérgio Moro rechaça a proposta. "Prezada, não estou à venda." Carla Zambelli continua a argumentar: "Ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer." Em seguida, ela responde à mensagem de Moro de que não estaria à venda. "Eu sei. Por Deus, eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à verba, é o senhor. Verba aqui parece ser venda com erro de digitação." Moro finaliza a conversa dizendo: "Vamos aguardar. Já há pessoas conversando lá." Segundo o ex-ministro, era uma referência à tentativa de aliados de convencer o presidente a mudar de ideia. A deputada Carla Zambelli disse que não vai comentar a troca de mensagens com o ex-ministro. O pedido de demissão de Sérgio Moro e a acusação feita pelo agora ex-ministro de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal provocaram forte reação de governadores, do Congresso, entidades da sociedade civil e do Judiciário. 2 partidos decidiram pedir a abertura de processo de impeachment contra o presidente. As críticas ao presidente Jair Bolsonaro vieram até de aliados políticos dele. A Frente Parlamentar da Segurança Pública da Câmara dos Deputados afirmou que vê com preocupação a postura intransigente do presidente Bolsonaro, que o fez perder um dos seus grandes aliados na luta pela construção de um Brasil mais justo e honesto. A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná manifestou repúdio às noticiadas tentativas de interferência do presidente na Polícia Federal em investigações e de acesso a informações sigilosas, e afirmou que é inconcebível que o presidente tenha acesso a informações sigilosas ou que interfira em investigações. O presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, considerou muito graves as declarações apresentadas por Moro, que sinalizam, segundo ele, a ocorrência de crime de falsidade ideológica e de responsabilidade do presidente da República, na assinatura de ato inexistente de exoneração a pedido do diretor-geral da PF, bem como de crime de responsabilidade, na tentativa de interferência na regularidade de investigações. Ambas as ocorrências precisam ser devidamente apuradas. A Federação Nacional dos Policiais Federais disse que Moro cumpriu seu papel com dedicação e comprometimento, garantindo a independência da Polícia Federal durante todo o período que ocupou o cargo. A Associação dos Magistrados Brasileiros reconheceu a gestão responsável de Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público manifestou irrestrita confiança na importância da democracia para o Brasil. Reiterou o reconhecimento da excelência do trabalho desempenhado pelo ministro Sérgio Moro em toda a sua atuação profissional, especialmente à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde sua dedicação aos temas de combate à corrupção e à criminalidade grave sempre esteve viva. O movimento Transparência Internacional disse que o Brasil sofreu um gravíssimo retrocesso para a luta contra a corrupção
e mais um estarrecedor avanço autoritário sobre seu regime democrático. A interferência política sobre as instituições de controle já era um problema que vinha se agravando no governo Bolsonaro, erodindo a independência duramente conquistada por estes órgãos e que garantiram os avanços recentes do país no combate à corrupção. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, afirmou que foram muito graves as declarações do ministro Sérgio Moro ao comunicar sua demissão, indicando possíveis crimes por parte do presidente da República. E conclui: solicitei à Comissão de Estudos Constitucionais da OAB um estudo detalhado do pronunciamento e suas implicações jurídicas. É lamentável que no dia seguinte ao país registrar mais de 400 mortos pela pandemia, estejamos todos em meio à nova crise patrocinada pelo governo. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Jerônimo de Souza, disse que em reunião realizada ontem à noite, a diretoria da ABI aprovou ingressar com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista os sucessivos crimes de responsabilidade cometidos por ele, assim como os graves atentados à saúde pública e à vida materializados no estímulo ao desrespeito às orientações das autoridades da área de saúde no tocante à prevenção à pandemia do coronavírus. Os acontecimentos relacionados com a exoneração do ministro Sérgio Moro, que vieram à tona hoje, caracterizando a tentativa do presidente de usar a Polícia Federal para seus interesses pessoais, tornam o seu comportamento ainda mais grave e sua situação no cargo ainda mais insustentável. Dois partidos também decidiram pedir a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A Rede Sustentabilidade apresentou um pedido assinado pelos senadores Randolfo Rodrigues e Fábio Contarato e pela deputada federal Joênia Wapichana ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles sustentam que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao interferir politicamente na Polícia Federal. O PSB também vai apresentar um outro pedido de impeachment contra Bolsonaro. É absolutamente lamentável que no meio de uma crise de saúde tão grave, que já deixou mais de 3 mil brasileiros mortos, seja necessário entrar com um pedido como esse de impeachment do presidente da República. No entanto, considerando os crimes que o presidente da República vem cometendo, a nossa omissão seria imperdoável, inclusive porque ela pode tornar os efeitos dessa crise de saúde ainda mais grave. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o presidente da República está cavando sua fossa e defendeu que Bolsonaro renuncie antes de ser renunciado. O ex-presidente disse: poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment, que assuma logo o vice para voltarmos ao foco, a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil. Deputados e senadores do PSB, Rede e Cidadania já estão recolhendo assinaturas para uma CPI que investigue as acusações feitas por Moro contra Bolsonaro. O partido Podemos disse que a saída de Sérgio Moro do governo representa o afastamento do governo Bolsonaro do sentimento popular e do combate à corrupção. É a derrota da ética. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB, disse que este filme nós já conhecemos e não queremos ver de novo. Estas acusações, se comprovadas, caracterizam crime de responsabilidade. O presidente deve uma explicação à nação. Moro tem história para levarmos a sério as muitas declarações bombásticas que fez contra Bolsonaro. Afirmou taxativamente que o presidente queria intervir politicamente na PF, ter acesso indevido a inquéritos e produzir relatórios de inteligência, sabe-se lá contra quem. O presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que neste momento não pode deixar de ressaltar o importante trabalho realizado pelo ex-ministro Sérgio Moro no combate à corrupção e sua luta em defesa da moralidade na vida pública do país. O PSDB afirmou em nota que a queda de Sérgio Moro mostra que o presidente quer apenas um governo dos que baixam a cabeça para ele e os filhos, no lugar de agirem pelo país. A verdade é que a PF conduz investigações que incomodavam a família Bolsonaro sobre ameaças à democracia. Tanto o diretor-geral como o Moro caíram por conduzirem o trabalho de maneira republicana. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSL, considerou graves as denúncias de Moro de tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. É importante relembrar que eu fui acusado pelo presidente por ter manipulado a Polícia Civil no caso da investigação
do assassinato da vereadora Marielle, fui acusado de manipular a Polícia Civil, fui acusado de manipular o Ministério Público e até o Poder Judiciário. É uma declaração que me causou muito desconforto, me causou uma série de ataques na internet, fake news, uma série de rotulações como traidor, como subversivo. E ver o ministro Moro pedir demissão exatamente porque o presidente disse a ele que quer ter informações diretas com a Polícia Federal sobre investigações, isso é muito grave. O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, afirmou: lamento profundamente a saída de Moro do Ministério da Justiça. Manifesto minha admiração por tudo que Moro representa ao país no combate à corrupção, seja como juiz ou ministro. O Brasil agradece o trabalho e dedicação daquele que trouxe mais esperança para o nosso povo. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, disse que Moro foi um grande parceiro e que, com seu apoio, o Estado atravessou crises e reduziu a violência, que continua em queda histórica no Pará. E concluiu: o país perde um colaborador da maior grandeza. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, afirmou que mais grave que a mudança no Ministério da Justiça são os fatores alegados pelo ministro para essa mudança. Órgãos de controle e investigação como a Polícia Federal devem estar blindados de interferências políticas e atuar sempre com autonomia e isenção imprescindíveis numa democracia. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, exaltou o trabalho de Moro. A saída de Sérgio Moro é um golpe na justiça, um golpe na liberdade e um golpe na democracia do Brasil. E lamento muito que o nosso país tenha que combater e tenha que lutar contra dois vírus: o coronavírus e o outro vírus, que está no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, afirmou que reconhece o trabalho desenvolvido por Sérgio Moro e alerta para a gravidade das declarações sobre as possíveis interferências políticas em investigações e inquéritos em andamento. Sobre isso, pede que sejam tomadas as devidas medidas de apuração e investigação. O país precisa saber do que se tratam essas denúncias. A demissão de Sérgio Moro também provocou reações no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que Moro é o símbolo de um processo histórico, a Lava Jato. Ele disse que a saída de Moro é mais um movimento que representa o arrefecimento do esforço de transformação do Brasil. O ministro Marco Aurélio afirmou que cresceu a admiração dele pelo ministro Sérgio Moro e lembrou que a Polícia Federal não é órgão de governo, mas de Estado.